Rádio Petroleira, música, informação e prestação de serviços. Olá, internautas, a partir de agora, a Rádio Petroleira abre o seu espaço, a sua mesa redonda. Nesta tarde de quinta-feira, estamos recebendo a visita do senhor Valério Tito Gomes Gama, venerável grão-mestre da loja Lauro Sodré, também presente o senhor José Inácio da Conceição, grau 33, inspetor-geral da Ordem Maçônica do Rito Escocês Antigo e Aceito, ambos petroleiros, e participa da nossa mesa também o diretor desse Sindipetra RJ, Francisco Soriano, e a jornalista da Agência Petroleira de Notícias, Fátima Lacerda. Sejam bem-vindos, respectivamente, o senhor Valério Tito Gama e o senhor José Inácio da Conceição. Sejam bem-vindos. Estamos recebendo também em alguns instantes, mais alguns participantes dessa mesa redonda que se propõem a falar um pouco sobre a maçonaria, esta já antiga, entidade. E eu gostaria de começar a nossa entrevista, a nossa mesa redonda, dirigindo a primeira pergunta ao inspetor-geral da Ordem Maçônica do Rito Escocês Antigo e Aceito, José Inácio da Conceição, que também é petroleiro, 49 anos de Petrobras, aliciado, presente aqui para esclarecer um pouco sobre a maçonaria. José Inácio, a primeira pergunta é bem natural. Quando surge a maçonaria? Tem sido de alguma forma, e ainda continua, e tenho a impressão de que vai perdurar por muito tempo, estudos que consubstanciem e deem como validade o exato momento em que a maçonaria passou a existir. E eu explico por quê que esses estudos ainda hão de perdurar. A maçonaria, para alguns antropólogos, historiadores, ela tem o seu surgimento em piscas eras. E as condições com que são referendadas as manifestações antropológicas e de alguns historiadores estão sempre com exemplos que não deixam dúvida de que suas pesquisas nascem de verdades aparentes. Para melhor exemplificar o que quero dizer, se algum antropólogo sustenta que a maçonaria deu seu surgimento na cultura egípcia, ele faz demonstrar isso através do simbolismo e dos hieroglifos que são analogicamente compatíveis com que a maçonaria desenvolve todo o seu processo histórico. Se ele sai e esbarra na sua pesquisa com a natureza moral, ética que a maçonaria cultua, se esbarra com os pensamentos originalmente nascidos na cultura grega. Então, se nós formos aqui ficar definindo exatamente quando ela surge, nós iríamos dar exemplos infindáveis, mas eu ficaria ainda acrescentando mais um exemplo que em grande parte é aceito por os maçons, e isso tem uma razão explicitada pelo conteúdo da fé, é como eu vejo e considero, que é aceitar que a maçonaria tem a sua origem com o rei Salomão. Porque é na construção do templo que Salomão ergue que se vê todo o arcabouço dos condicionamentos morais, éticos, da busca do aperfeiçoamento, do aprimoramento do ser humano. Então, todos aqueles ensinamentos
da contradição humana que são encontradas nos textos bíblicos, nos dão e ensejam para que muitos aceitam que ela tenha sido criada pelo rei Salomão. Acho que, em parte, estou respondendo a você de que não há ainda verdades absolutas de quando ela nasceu realmente. Porque ela é de priscas eras e a gente não tem ainda uma definição. Bom, então ela acompanha aí há bastante tempo a humanidade, né? Com certeza isso daí é uma verdade absoluta. Ela já está entre a gente há bastante tempo e de várias formas se manifestando. Uma segunda pergunta é sobre o que é a maçonaria, né? Doutrinária, né? A questão, me ajuda aqui, por favor, Fátima. O que é a maçonaria do ponto de vista doutrinário e filosófico? Meu querido, é bastante oportuno e salutar que aproveitemos a oportunidade e é um objetivo de satisfazer muito mais ao leigo que aproveito para dar a resposta que os ensinamentos maçônicos nos permitem dar. A maçonaria precisa ser caracterizada como uma escola de conhecimento. E como escola de conhecimento, ela também não pode ser desassociada das características de instituição iniciática. Ela é uma escola iniciática. Nós precisamos remontar um pouco a história e esclarecer o seguinte: maçom, etimologicamente, quer dizer pedreiro. O pedreiro é um construtor. E agora vamos dar adendo à primeira pergunta de quando é que nasce a maçonaria. Agora haverá razões de ressaltarmos da necessidade maçônica, do surgimento da maçonaria como necessidade. O maçom sendo pedreiro cabia em longínquas eras, em príncipes eras, a responsabilidade por construir fortalezas, castelos, e essas coisas atendiam às necessidades da fidalguia ou daqueles que se constituíam a elite dos povos de época. O resultado disso é que esses homens, por uma questão de aspecto de segurança, as suas confabulações eram mantidas de forma sectária, primeiro porque não desejavam privilegiar os circunstantes com a sua sabedoria. Eles possuíam a sabedoria do construir. Eles já tinham noção de como fazer a distribuição de esforços. Eles sabiam como buscar os materiais compatíveis a edificar, a construir, e não desejavam disseminá-los a todos. Havia nesse espírito um sectarismo. E durante muitos séculos eles se mantiveram, eram considerados maçons fechados para se manterem segredados à forma de construir. Isso, evidentemente, com o passar do tempo, todos os aspectos de qualquer ordem de dinâmica cultural se contemporizam ou são substituídos com o passar do tempo. E chegou um momento em que a maçonaria, então chamada operativa, que era aquele maçom fechado, que só trocava informações com outro maçom, chegou o momento em que eles começaram a sentir necessidade de buscar
mais sabedoria do lado de fora. E isso acarreta então o surgimento da maçonaria especulativa. Por quê? Já começamos a conviver com um século que permite o surgimento do iluminismo. E já agora, aquele maçom que em realidade veio acompanhando o desenvolvimento natural e dinâmico da humanidade, ele começava a perceber que do lado de fora alguém sabia mais matemática do que ele. Alguém lá fora sabia mais geometria do que ele. Alguém lá fora estava tendo condições de serem contemplados com conhecimentos científicos maiores do que os deles. E há muito tempo, antes do processo do iluminismo prevalecer, antes que Isaac Newton definisse a lei da gravidade, tudo isso, já havia uma natural penetração lenta e gradual em troca de informações, mesmo com aqueles que não eram maçons, ou melhor, não eram pedreiros. Então, no período do iluminismo, a maçonaria consegue então, já a partir de 1600, a conviver com a maçonaria especulativa. E a característica especulativa nada mais é do que buscar a participação do homem no seu desenvolvimento intelectual e espiritual, que nós vamos passar na pergunta seguinte, naturalmente explicitando isso melhor. Perfeito. Eu gostaria de esclarecer aos nossos internautas que nessa primeira fase da nossa mesa redonda estamos fazendo perguntas que situem a maçonaria como entidade, e logo após essas perguntas iniciais a gente vai abrir para debate em si, né? E estamos contando também com a presença nesse momento do José Maria de Souza, grau 33, né, da loja Caminho da Luz, número 129, assessor especial do grão-mestrado, né, 25 anos, bombeiro petroleiro, mais um petroleiro aqui na nossa mesa, bombeiro federal de 1947, ou seja, 40 anos, né, de maçonaria e bastante também estrada rodada aí como petroleiro. Também participa, né, dessa nossa discussão o companheiro André Luiz Barbosa, da loja Ayrton Senna, todos maçons, e estamos conversando sobre também aqui o nosso anfitrião, que também é maçom, né, o nosso Francisco Soriano, que é diretor desse Sindipetro. Eu vou passar então para a terceira pergunta, Inácio. Quando é que a maçonaria se transforma em entidade especulativa? Cabe bastante você caracterizar bem essa pergunta. Nós fizemos a passando muito rapidamente, né? Quando definimos a maçonaria como escola de conhecimento, nós falamos rapidamente sobre ações da questão operativa e especulativa, e não explicitamos bem o que vem a ser isso. E o fizemos porque era necessário que todos soubessem que a maçonaria ela tem responsabilidades permanentes com o desenvolvimento humano. Eu poderia aqui começar a gente falar da maçonaria ante a ciência sociológica,
Mas isso, sinceramente, demandaria um outro programa e o objetivo, entendemos nós, é nós esclarecermos mais para o leigo, com a brevidade possível, o que é a maçonaria em si. E, agora respondendo a sua pergunta, quando é que ela passa a ser operativa e especulativa? Em realidade, isso é um processo lento, porque, como eu disse lá atrás no iluminismo, nos anos de 1600 até 1628, já vinha se processando paulatinamente e surgindo lojas maçônicas na época, ou seja, já estava começando a conviver maçons que tinham posicionamentos herméticos com os chamados profanos. E esse tipo de comportamento já fazia com que eles se reunissem no que mais tarde nós iríamos denominar como lojas, e que para alguns nossos se constitui na ritualística uma denominação como templo maçônico. Então a loja maçônica começa na realidade a surgir a partir de 1600, mas ela começa a surgir. Permite uma pergunta. Até então, as reuniões, a troca de conhecimento era feita de forma espontânea, não se tinha ainda um espaço físico. Até esse período, ela era fechada as trocas de informações eram fechadas entre os maçons operativos, aquele que estava operando, construindo. Perfeito. Na medida que a ciência avança, e nós vamos falar maçonaria anti-ciência, nós vamos abordar isso, à medida que a ciência avança, eles começaram a sentir necessidade de se intercambiar informações, e teria que ser com o profano, porque muitas das vezes o matemático não era maçom, não tinha iniciado na maçonaria operativa. Porém tinha um conhecimento que é extremamente importante para eles. Então começa em 1600 essa troca, essa penetração, esse intercâmbio. Mas isso foi sempre o resultado da individuação estabelecida pela necessidade do conhecimento local, daquele que estava operando naquela localidade, etc. Mas isso tem um crescente, um crescendo vai se manifestando, e esse crescimento leva à necessidade de se reconhecer os chamados maçons especulativos. E aí isso se processa através da Constituição que se começa a se esboçar em 1717 e vem ser consagrada em 1723. Aí nós vamos verificar, que os maçons especulativos recebem, a sua iniciação, se integram aos maçons especulativos sob a égide de uma Constituição chamada a Constituição de Anderson. Perfeito. Estamos conversando com José Inácio da Conceição, grau 33, inspetor-geral da Ordem Maçônica do Rito Escocês, antigo e aceito. Participam dessa mesa redonda também o venerável mestre Valério Tito Gama, grão-mestre da loja Lauro Sodré. Participa também José Maria de Souza, grau 33, da loja Caminho da Luz, número 129, assistente ou assessor especial do grão-mestrado, e ainda nosso companheiro André Luiz Barbosa, da loja Ayrton Senna. Vamos continuar fazendo agora uma pergunta que vai ser encaminhada
ao José Inácio pela nossa jornalista Fátima Lacerda. Fátima, por favor. Nessa última resposta, você já deu uma pincelada no que eu estava interessado em perguntar. Sobre quando falou dessa constituição, dessa abertura da maçonaria, né, essa interação com os não-maçons mais herméticos, que seria sobre o papel da maçonaria do ponto de vista histórico e político ao longo da história da humanidade, do Brasil. Se daria para situar um pouco esse papel da maçonaria do ponto de vista político e histórico. Olha, eu gosto da pergunta porque ela vem de encontro aos nossos objetivos. A gente está achando e desejando que o leigo aqui esteja dando muita atenção ao que está sendo dito, porque a gente tenta desmistificar algumas coisas com relação à maçonaria. No aspecto histórico, a pertinência da maçonaria no desenvolvimento humano está na sua própria síntese, quando ela considera um mecanismo basilar que se desenvolva a liberdade, que se mantenha igualdade e, sobretudo, se estabeleça fraternidade. São os pilares da Revolução Francesa, inclusive liberté, égalité, fraternité, a tríade. Levando em consideração que a maçonaria é mais antiga do que a Revolução Francesa, se há de convir que a Revolução usou da maçonaria. Tem que buscar os paradigmas, que, embora a maçonaria não possua paradigma, mas pode ser encarado como sendo princípios dos quais a maçonaria não abre mão. E isso começa a explicar a sua filosofia. Ela não entende, não aceita, e ela é altamente voltada a uma especulação permanente, porque ela quer que o homem conserve a sua liberdade. E a sua liberdade na individuação plena do livre pensamento. Porque a maçonaria não possui verdades absolutas. Ela está sempre em busca da verdade absoluta. Todas as suas verdades, ou todo o encaminhamento, ou toda a condição de desenvolvimento humano, até os dias de hoje, para ela se constitui ainda em verdades aparentes. Não são verdades absolutas. E a maçonaria, com esta bandeira, se assim podemos dizer, né, com esses princípios inalienáveis de lutar pela liberdade, pela solidariedade e pela fraternidade, ela não pode e não aceita que o indivíduo ficasse ou fique alheio ao processo histórico do desenvolvimento humano. Então você vai encontrar a maçonaria com responsabilidades diretas na quebra do feudalismo. Você vai encontrar a maçonaria na Revolução Francesa. Você vai encontrar a maçonaria na independência do Brasil, se no aspecto de conjugarmos argumentos nacionais. Você vai encontrar a maçonaria participativa na criação da República, na queda da escravidão, na independência do Brasil. Então, ela tem papel preponderante no desenvolvimento humano. Daí, ela ter uma posição permanente de uma escola
progressista. Perfeito. Estamos conversando com o inspetor-geral da Ordem Maçônica do Rito Escoceiro Antigo e Aceito, grau 33, José Inácio da Conceição, e com o nosso anfitrião Francisco Soriano. Eu vou pedir um minutinho que o André Cunha, o nosso operador, coloque o hino da maçonaria aqui para os nossos internautas ouvirem e também para os nossos visitantes, né, como forma de homenagem. Por favor. Então, essa homenagem aos nossos participantes, e eu gostaria realmente surpreendente, gostoso de ouvir. Lembrando aí que essa letra, né, como bem eu fui informado, foi escrita por Dom Pedro I, o segundo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O primeiro foi José Bonifácio de Andrade Silva. Então voltamos a conversar. Vou deixar agora o nosso anfitrião, Francisco Soriano, prosseguir com as perguntas, né, aqui ao nosso querido José Inácio. Em primeiro lugar, eu como anfitrião, eu quero dar boas-vindas e dizer para a inusitada honra de termos aqui essa reunião em que a gente não só estreita nossos laços, como também eu vejo um grande simbolismo que, conforme o Inácio também enalteceu, maçonaria significa sindicato dos pedreiros, e nós temos aqui petroleiros maçons, o sindicato dos petroleiros, que a casa é de vocês, isso é nossa, né? Sejam bem-vindos. A Fátima pediu licença para ir fazer uma pequena anotação ali sobre o nosso evento, e que eu lesse aqui as perguntas 5 e 6. Eu só vou inverter para a ordem, as 6 primeiro, para quando ela voltar, talvez ela fazer a quinta. Ela pergunta por que a utilização da linguagem simbólica na maçonaria. Então está aí, a gente é bastante oportuno. Essa palavra símbolo, ela tem origem no grego símbolo, simbalo. Eu agora confesso a vocês que exatamente o termo é símbolo, o termo, é a origem. E o símbolo nada mais é do que um objeto dado à sua consciência. Um objeto que se identifique. E no estado de consciência, aí é que se entende a linguagem maçônica, porque ela se sustenta no simbolismo. Porque está intrinsecamente na necessidade do saber, do conhecimento. Vamos exemplificar. Um lavrador leigo, sem grandes condições intelectivas, tem o boi como símbolo da força. Ele vai olhar para esse boi que ajuda a movimentar o arado como símbolo da força. Um outro determinado indivíduo com um pouco mais de saber, vamos buscar um nutricionista. Ele vai olhar para este boi com uma visão
do quanto ele pode ser útil à sobrevida do ponto de vista nutricionista. Então, os conhecimentos desse cidadão, por ser mais rico, mais intelectualmente aprimorado, a visão do boi não é apenas só de força, mas também com essa condição. Aí, se formos buscar uma visão de um biólogo extremamente pesquisador, profundamente senhor da ciência da biologia, ele vai começar a dissecar este boi e é capaz de começar a ver o boi a níveis atômicos. Se for o astrônomo que, diante de tanta somatória e sabedoria, já vai começar a colocar o boi no mundo energético, no macrocosmo, numa visão até metafísica. Então, o símbolo é o estado da consciência, da capacidade do seu discernimento, do seu desenvolvimento. Daí porque a linguagem símbolo na maçonaria é tão sustentada, porque ela está visceralmente presa para retratar o conhecimento de quem observa e vê as coisas. Isso também se aplica no campo teológico. Não é apenas o simbolismo no aspecto do plano material, da capacidade intelectiva. Se nós formos para o campo teológico, à medida que você seja capaz de buscar entendimento antes os mistérios, você vai verificar que cada vez mais esse simbolismo vai se fazer representar. Perfeito. Estamos aqui discutindo, conhecendo um pouco mais sobre a instituição. Estou satisfeito com a resposta. Não, eu estou contempladíssimo. Inclusive, estou absorvido aqui de uma tal maneira, né? Eu, como leigo, estou extremamente satisfeito, porque se tinha uma coisa que eu tinha muita curiosidade, é sobre exatamente essa instituição fantástica que é a maçonaria. Portanto, cabe agora a próxima pergunta ao nosso querido Francisco Soriano, por favor. A Fátima pedia que o Inácio também discorresse sobre a maçonaria sob a ótica da ciência, até que ponto era ciência também, e como ela encara essa união de ciência até mesmo com o seu simbolismo. É bom esclarecer também que daqui a pouquinho os nossos companheiros também terão voz aqui nessa nossa mesa redonda. A gente está fazendo primeiro um esclarecimento geral sobre o aspecto da maçonaria em si e logo após abriremos para a nossa mesa redonda pronunciamento coletivo. Por favor, José Inácio. Essa pergunta, inclusive, ela é atualíssima nos dias de hoje. Eu tive a oportunidade aqui na minha narrativa ter sustentado que a maçonaria é uma escola iniciática e que tem uma característica permanente de ser progressista, quando ela não tem verdades absolutas. Mas ela está sempre em busca da verdade. E todos nós sabemos que à medida que a gente sabe alguma coisa, mais adiante esse saber gera outra quantidade maior de busca de saber. E a maçonaria ante a ciência, como a sua origem, ela não se deu, a origem da maçonaria não se deu pela necessidade de sintetizar o homem na sua capacidade intelectiva, nem na sua capacidade espiritualizada, mas na necessidade de se saber e implementar a capacidade de edificar. Ora, se o maçom nasce
desta origem, da necessidade de construir, à medida que avança qualquer tipo de cultura tecnológica, você há de convir que ela está implicitamente ligada. Ainda há pouco nós falávamos que a maçonaria passa a ser especulativa porque os homens de ciência começavam a mostrar mais saber do que os homens que edificavam. Já se tinha os ordenamentos de Galileu, já se tinha o ordenamento de Isaac Newton, já tinha-se o ordenamento de Johannes Kepler, que prova que luz é massa. Quer dizer, já começa a surgir, né, uma demonstração de quanto a ciência é dinâmica. E ela vai cada vez mais se conciliar com a capacidade intelectual do próprio homem. Então a maçonaria está permanentemente neste campo, nesta atuação. Então a ciência para a maçonaria é permanente a especulação, é permanente a grande busca, porque ela quer no fundo sintetizar, harmonizar a ciência com o espírito. Porque uma das grandes utopias da atual humanidade é que nós fomos capazes de cultuarmos, estabelecermos uma cultura tecnológica, de irmos à Lua, e ainda não sabemos como resolver o problema do necessitado. Estamos conversando, falando sobre os princípios da maçonaria. Participam dessa entrevista José Inácio da Conceição, grau 33, inspetor-geral da Ordem Maçônica do Rito Escocês Antigo e Aceito. Também participa o venerável mestre Valério Tito Gama, grão-mestre da loja Lauro Sodré. Assim como também o companheiro José Maria de Souza, grau 33 da loja Caminho da Luz, número 129, assessor especial, grão-mestrado, 25 anos como petroleiro, 40 anos como maçom. Ainda o nosso grande anfitrião Francisco Soriano, petroleiro e maçom também. Contamos ainda com a presença do nosso companheiro André Luiz Barbosa, da loja Ayrton Senna. Bom, a gente continua com a nossa curiosidade a respeito dessa grande instituição que é a maçonaria. Eu vou abrir agora espaço também para a Fátima Lacerda, está aqui, curiosérrima do meu lado aqui, doida para fazer uma pergunta. Então eu acho que agora a gente já pode começar a abrir um pouco mais para os leigos também, porque eu estou aqui cheio de vontade de fazer várias perguntas. Eu espero que as respostas até agora dadas tenham satisfeito não só a curiosidade, mas tenham servido de algum tipo de enriquecimento. Com certeza vocês terão que pegar tudo isso e jogar na lata do lixo. Com certeza, mas eu já estou demonstrando uma afinidade muito grande com a maçonaria, porque eu não estou satisfeito. Eu acho eu não estou satisfeito, eu quero saber mais, e eu acho que 1 hora de programa é pouco, né, Fátima? Com certeza. Então vamos lá. Eu gosto de trazer a conversa um pouco, até pela nossa atividade, né, política e sindical, para a questão política. Um dos princípios da maçonaria, o senhor frisou, é a questão da liberdade, né? Então, com base nessa questão da liberdade como princípio, eu faço a seguinte pergunta: onde estava a maçonaria em 1964? Qual foi o papel dela nesse período, da história do Brasil? Bom, você vai ter que me permitir que a gente remonte um tempo atrás. A maçonaria é responsável
pela construção do Brasil. Mas ela também cometeu um crime contra o Brasil. E nós vamos explicitar isso de forma mais clara. Quando a gente sustenta a construção do Brasil maçonicamente, é porque, ao mais rudimentar dos leigos, quando mergulha na história, verifica que os homens, desde o descobrimento do Brasil, os homens com responsabilidade de poder no Brasil, na sua maioria, eram maçons. E a maçonaria tinha permanente atividade política. Os seus homens eram escolhidos para exatorias, os seus homens eram escolhidos para os grandes potentados ministeriais, da governabilidade, de todas as épocas. Só que a maçonaria busca o aprimoramento do homem, mas não é no seu seio que você vai encontrar os homens perfeitos. Lá, entre nós, está permanentemente o exercício do contraditório entre o bem e o mal. Isso implica em termos que admitir que essas condições do homem ser parte da governabilidade, estar permanentemente na atividade política, geraria aos mais vaidosos, aos invejosos, toda a sorte de desentendimentos, aborrecimentos, que não foram poucos. E também, como eu disse, não é no nosso meio que vão encontrar os homens perfeitos. Onde os homens se encontram, os anjos não dizem amém. E por via de consequência, nós também temos os nossos primos. Chamamos primos aqueles indivíduos que, embora sejam iniciados, entram na maçonaria e não conseguem assimilar minimamente os seus predicados. Então a esses nós chamamos também primos. Mas como da mesma forma, quando os expulsamos do nosso meio, se nós não viemos proclamar em asta pública que ele estava ingressando na maçonaria, também não somos nós que vamos em asta pública dizer foi expulso da maçonaria. Então, esses tipos de conflitos chegaram a níveis que na década de 10 e 20, a maçonaria resolveu se voltar totalmente para dentro dos templos. Então o maçom não tinha conjuginado nenhum denominador comum, nenhum tipo de unicidade para agir politicamente. A partir desse momento que a maçonaria se volta para dentro dos templos, ficou a cargo de cada um escolher o caminho político que desejasse. E o resultado disso, não preciso dizer a vocês que aí se entenda como crime. Porque se a maçonaria é adepta de bons costumes, tem responsabilidade em espargir éticas e atos moralizantes, ela se volta plenamente para dentro dos templos, deixou o ordenamento social como prioridade. E isso, os resultados, nós verificamos nos dias de hoje. E por que eu tenho a presunção de sustentar que é um crime? É porque nenhum brasileiro vai deixar de verificar em nenhum canto remoto do Brasil um relativo número de habitantes. Teve 10 mil habitantes, lá tem uma loja maçônica. E se ela tivesse dinamicamente, atuando peremptoriamente, permanentemente, nos seus postulados, possivelmente
teria evitado os malefícios da quebra da disciplina social que hoje seja. Talvez não tivesse permitido a proliferação da miséria. Não teríamos isso, fiquem certos aqueles que nos ouvem, não teríamos perdido a estima da nacionalidade, o poder pátrio, porque ela é, acima de tudo, defensora da família, da nacionalidade. E se em cada canto desse país tem uma loja maçônica, posso acrescentar aos ouvintes que as amenidades humanas seriam maiores. Fazer uma pergunta agora ao Valério Tito Gama, que é grão-mestre da loja Lauro Sodré. Valério, o maçom é por natureza um nacionalista? Eu queria fazer uma correção. Eu sou mestre instalado, ex-venerável mestre da loja Grão-Mestre Lauro Sodré. Loja Grão-Mestre. Porque, como se fala em Grão-Mestre, nós estaríamos se referindo ao nosso chefe maior daqui do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Então, eu gostaria que o irmão refizesse a pergunta, por favor. O maçom, ele, por natureza, é um nacionalista? Perfeitamente, porque um dos princípios básicos da maçonaria é exatamente defender a pátria. Esse é um dos pontos básicos. Como falou muito bem o nosso irmão Inácio, nós temos por competência fazer de tudo pela nossa família e pelo nosso país. Esse é um dos nossos objetivos. E a maçonaria hoje, ela procura de todas as formas exatamente buscar o melhor para esse nosso país. Infelizmente deixamos esse país de fora das nossas atividades durante algum tempo, como explicou muito bem também o nosso irmão Inácio, mas eu acredito que agora um dos objetivos nossos é voltarmos exatamente a esse ponto em procurar dar a esse país a condição que ele realmente merece. Fátima, deixa eu só complementar para a Fátima o seguinte. Eu disse que em 64, acho que respondi a você onde é que nós estávamos, porque exatamente estávamos, quem que você vai encontrar em 64, quem estivesse, você vai encontrar maçons conspirando pela queda do João Goulart, porque não aceitava, e essas coisas também historicamente têm que ficar registrado, a criação de uma república sindicalista, porque se omite isso na história, mas ideologicamente se lutava, se sonhava com uma república sindicalista, ou pelo menos com base nisso. E vamos encontrar nações que defendiam ardorosamente a criação de uma república sindicalista. Então, antagonismo. E para melhor complementar o juízo, eu vou dar um dado para nossa jornalista e a própria emissora, um fato que contempla bem este exemplo. Por a maçonaria permitir, a maçonaria não pede quando você ingressa nos seus quadros qual é a sua crença e nem o seu credo político. Se muito menos pergunta qual é o seu credo religioso, muito menos qual é o seu credo político. Está dentro do preceito da liberdade, no caso. Perfeitamente. Ela não vai perguntar, ela só faz uma exigência para você ser admitido nos quadros dela, que você reconheça a existência de um ser superior. Agora, como esse ser superior é para você, como ele se personifica, a maçonaria não pergunta. Então, para responder a você, vou dar um dado a você que muito maçom com 30, 40 anos não possui. Porque vou lhe dar um dado histórico para você poder compreender o posicionamento da maçonaria quando se mantém equidistante. Fidel Castro sofre uma prisão em Cuba quando da tentativa da invasão do quartel de La Moncada. Obrigado, meu irmão Soriano.
ele é encarcerado junto com um maçom. E os irmãos que pertenciam aos quadros de Fulgêncio Batista, que também é um aspecto também que o maçom também tem como dever, é auxiliar o irmão. Fraternidade. E estamos falando de liberdade. Se está encarcerado, estamos falando de liberdade. E, sobretudo, estamos falando da controvérsia política, onde muitas das vezes ela é entendida fora do objeto principal, que é ser filha da razão e da justiça. Então, nesta condição, esses irmãos queriam libertar o maçom que se encontrava encarcerado. E como dar liberdade e não libertar o Fidel? Então o Fidel também foi contemplado com a liberalidade de manter-se preso. Por isso, os cubanos, qualquer cubano, não entende, porque depois da Revolução Vitoriosa, todas as atividades cívicas foram cerceadas e Fidel Castro nunca impôs um senão contra a maçonaria. É o problema da gratidão. Posso fazer uma a respeito desse episódio? Essa narrativa é de uma pessoa insuspeita, que é o Frei Beto. No livro dele, Fidel e a Religião, ele cita esse fato, que o Fidel, ao ser dado voz de prisão, havia um dos seus combatentes que fez exatamente a identificação maçônica, o seu sinal. Eu não quero ser esperto aqui, tem que ter muito, efetivamente, cuidado, que nós temos, naturalmente, nossa maneira de nos identificar. E nesse instante, o tenente, que era o comandante do pilotão, fez o sinal de abaixar os fuzis e deu voz de prisão, e a ordem era executar todos aqueles que tinham tentado contra Fulgêncio Batista. E já ali ele salvou a vida do Fidel no primeiro instante, que a ordem era fuzilados. O segundo momento que ele salva é quando ele não leva o Fidel direto para o quartel. Ele faz passar primeiro pelo arcebispado, de tal forma que ficou denunciada a prisão de Fidel. E nesse instante o Fidel tomou a frente e diz assim: olha, eu quero me identificar, eu sou o Fidel Castro, eu tenho confiança em você, mas me causou surpresa e efetivamente uma grande admiração ao seu profissionalismo. Pelo menos eu posso falar assim, nós somos inimigos, eu estou lutando com o objetivo de salvaguardar com outro pensamento, e você de defender Fulgêncio Batista. E nesse instante o Fidel então confia a ele o nome, algo que ele não sabia que estava dando. O Fidel falou assim: olha, então eu vou te dizer mais uma coisa, não diga a ninguém que você é Fidel, até eu te levar até a presença do cardeal. Foi quando ele foi. Então esse comandante, depois de ganhar a Revolução, ele foi também nomeado um importante comando do exército chamado revolucionário. Então está no livro do Frei Beto, e eu reproduzo no capítulo que eu falo no Sindicato dos Pedreiros Livres. Seu livro, é bom citar o nome. O livro A Grande Partida, Anos de Chumbo, que aliás está esgotado, né? Mas vem aí uma próxima edição, né? Bastante em breve estaremos aí. Março já deve estar em nossas mãos uma edição ampliada. Já está no prelo, inclusive a próxima edição em março estará. Bom, a gente está falando sobre os princípios da maçonaria, e eu gostaria de abrir agora também aqui a nossa mesa redonda para o assessor especial grão mestrado José Maria de Souza, grau 33, também para se pronunciar a respeito aí da nossa
Pois não, por favor. Eu poderia, Canal, fazer uma pergunta para os nossos entrevistados? É democrático. Que é um pouco, quer dizer, essa questão do Fidel me suscitou uma outra pergunta, por que motivo ele se beneficiou do auxílio dos amigos da maçonaria, ou de pessoas da maçonaria, porque ele estava na companhia de maçons. Eu não queria esclarecer um pouco mais. E aí também, quando você fez a pergunta sobre a questão do nacionalismo, me veio uma questão que é muito importante para a gente, aliás, é o motivo de nós estarmos organizando essa rádio, a nossa agência de notícia, que é a defesa da soberania nacional, mas sobretudo a questão do petróleo. E aí eu queria saber dos nossos irmãos, especialmente do Inácio, se como petroleiro, não sei se ele poderia fazer independente como maçom ou apenas como petroleiro, como via essa campanha em defesa das reservas estratégicas, especialmente do nosso petróleo e gás, que o Sindipetro, ao lado de outras entidades, está lançando, e para isso está se aparelhando com a rádio, futuramente como a TV, como a Web TV, como a agência de notícias. Eu gostaria que você formulasse essa pergunta ao José Maria de Souza, até para ele também ter a oportunidade de participar da nossa mesa, né? Por favor, aí, que já é petroleiro também, né? Eu agradeço a oportunidade, sinto-me muito feliz pelo momento de podermos estar aqui participando de algo tão importante, tanto para os petroleiros como para a nossa saúde, e principalmente para o nosso país. Mas eu agradeceria pela profundidade de conhecimento que o nosso querido e amado irmão Inácio tem, e a vivência que essa pergunta lhe fosse formulada, agradecendo que ele a responda, por favor. Bom, está contemplado aqui. Nós vamos já então iniciar como resposta, que eu considero que ela fica validada pelos propósitos, inclusive do forte interesse de vir ter essa entrevista com vocês. Eu disse ainda há pouco na nossa conversa que a maçonaria cometeu um crime contra o Brasil. Embora nós tenhamos, por mais de 30 anos, em nossas fileiras, quem defenda e sempre defendeu arduamente os princípios da nacionalidade. E poderia mencionar uma série de autoridades maçônicas que não titubearam em manifestar seus pontos de vista através de artigos, livros, manifestações, conferências de toda ordem. E um exemplo disso é o comportamento do nosso grão-mestre atual da grande loja, Madame Vieira. Mas, quando eu digo crime, nós temos agora uma situação bastante alvissareira e que vocês também têm o privilégio de torná-la pública. Os maçons petroleiros, eles representam potências diferenciadas. O que é potência diferenciada? É porque nós possuímos potência que estão jurisdicionada ao grande oriente do Brasil. E temos um outro número de lojas e maçons jurisdicionados à grande loja do estado do Rio de Janeiro, a grande loja do Pará, a grande loja de São Paulo, que é uma potência diferenciada. Do ponto de vista ritualístico, do ponto de vista maçônico, não há diferenças. Ambos pertencem a uma escola iniciática. O ordenamento da ordem legal, né, da formação de razões
razões sociais é que tem titularidades diferenciadas. Possui titularidades diferenciadas, como temos também o Grande Oriente independente do Brasil. Bom, dito isso, essas três potências se faz representar dentro da Petrobras. E nós havíamos chegado à conclusão, pela manifestação de nossas autoridades, e por uma luta que vinha se travando ao longo do tempo, no sentido de trazer a maçonaria novamente a ser participativa nas questões políticas. E foi uma luta que foi empreendida há décadas, porque tinha aqueles, não bota a maçonaria em política, não, deixa a maçonaria. E havia aqueles que queriam que a maçonaria voltasse a ser política. Bom, nos últimos anos, aqueles que desejavam a maçonaria politizada começaram a vencer esse embate. E a própria manifestação, como eu citei aqui agora, do nosso mestre, e os próprios mestres nas conferências, suas reuniões, sendo signatário de cartas veementes, solicitando, desejando reformulações de comportamento dos políticos, dos governos. Nós, petroleiros, maçons, nos animamos em buscar uma unicidade, em buscar uma maneira de termos uma linguagem que nos permitisse participar da política e, sobretudo, no objetivo de defender intransigentemente a Petrobras. Para isso, nós teríamos que nos organizar. E o fizemos. Saímos nos cadastrando em todo o Brasil, independente de qual era a questão da potência do indivíduo. E esse cadastramento nos permitiu realizar o primeiro encontro nacional dos petroleiros maçons na cidade de Santo, em novembro de 2005, com um comparecimento de 375 irmãos, oriundos de todos os lugares do Brasil. Veio irmão de Mossoró, veio irmão de... não importa como, mas foram no encontro objetivo, porque ele era maior. Após a realização desse primeiro encontro... Soriano estava lá, Soriano? No segundo. Após esse primeiro encontro, realizamos nossos encontros estaduais. Então, fizemos nossas reuniões do âmbito estadual. E desde o primeiro encontro nacional, nos postulamos em 3 itens. O primeiro deles, a defesa intransigente da Petrobras. A crítica, como segundo item, e ela teria que ser contributiva, porque ela não poderia ser apenas raivosa, contestadora, teria que ter soluções. E a terceira, o terceiro item, iríamos ocupar espaço. O resultado disso é que, como nos mantemos sectários, fechados, nos chegamos a termos devidamente cadastrados 7.273 irmãos. Bastante gente. Todos petroleiros. Todos petroleiros. O resultado disso é que nós partimos para o segundo encontro. Lá estava o irmão Francisco Soriano. O segundo encontro nacional, nós tínhamos um propósito que vamos revelar agora, e que muitos irmãos talvez não saibam que também teve esse propósito do terceiro encontro. Havia necessidade de nós medirmos o processo de conscientização dos maçons na luta política. E propositadamente fizemos a escolha para o dia 15 de novembro.
você tinha feriado quinta, sexta, sábado e domingo. Esses tipos de feriado, eles são muito observados e é a oportunidade de visitar parentes. Todo mundo tem uma atribuição que o próprio tempo permite planejar. E nós tínhamos interesse de saber qual era o nível de conscientização, sabendo que íamos fazer uma reunião numa data eminentemente contrária à aglutinação, mas o fizemos com esse propósito. Vamos medir o estado de consciência. Saber que realmente estava a fim de... E o estado nível. E o fizemos. Não só consagrávamos a homenagem à data da República, 15 de novembro, e que a guisa de esclarecimento, para vocês verem a importância do maçom na história do Brasil, na Constituição do Brasil, a proclamação da República, que foi toda ela conspirada e construída na égide maçônica, o seu primeiro presidente na República, Deodoro, era maçom, e os seus 16 ministros todos eram maçons. Então isso enfatiza, deixa claramente entendido o comprometimento da maçonaria com os eventos brasileiros. Então o que ocorreu no segundo encontro? Ele foi um sucesso. Ele tinha a gente. Perfeito. Mais ou menos. Posso te garantir a você que eram mais de 300 irmãos aí presentes, envolvidos com o movimento de todo o Brasil. Só irmãos de fora, só irmãos de fora. Agora, Zé Inácio, você se emocionou nesse momento aí. Eu senti que isso tocou profundamente aí o teu emotivo. Isso em função do nível de comprometimento desses irmãos, de compreensão do poder de aglutinação que vocês estavam tendo no momento. Enfim, o que te trouxe essa emoção aí? O problema é o seguinte. É uma luta. E esses que se fazem presente. Aliás, se você me permitir apresentar também o irmão maçom José André, que também participa dessa nossa mesa redonda. O que ocorre é o seguinte: não é pouco a luta desses irmãos, porque o estado emocional, ele é oriundo da constatação de que o nosso país vive injunções externas permanentemente interessadas não só nas nossas riquezas, mas na própria desestabilização social. Porque você sabe, quando o ordenamento não prevalece, quando qualquer sentimento anárquico pode ser constituído, é o melhor momento de se tirar partido. E ocorre... A alegria do palhaço é quando o circo pega fogo, não é isso? E acontece que nós temos hoje um país desestimulado, com a autoestima destruída por uma mídia que atende muito mais aos interesses. Os nossos inimigos são lá de fora, mas eles se fazem também aqui dentro presente. Com seus representantes, né? Então o resultado é que passa, para gerar essa emoção, um filme muito rápido na mente de todos nós, né? A luta que nós estamos empreendendo pelas ferramentas que nós possuímos, mas eu posso vos garantir uma coisa: hão de ouvir falar muito dos maçons petroleiros, porque nós fizemos um convite para comparecer ao nosso encontro, segundo encontro nacional,
as entidades representativas. Porque os maçons, após anos de pesquisa, sabem e têm plena consciência que sem o trabalho de massa não irão remover os interesses de uma elite gananciosa, desprovida de sentimentos dos quais a maçonaria é portadora e mantenedora. Então, isso envolve a necessidade de massa. Eu ainda há pouco já tive a oportunidade, em algumas palestras que faço, de não entender que aqueles que nos representam nas entidades sindicais não estejam voltados para conquistar esta massa. E existem meios e mecanismos sociológicos de concitamentos, de técnicas sob tarefa, que podem nortear e se alcançar esses objetivos. E uma das coisas que mais me dói, porque eu sou um fundador de sindicato e tive uma postura em 64 bastante diferenciada, porque o papel a nível da ciência ante a política como filha da razão e da justiça, o papel do sindicato é mantenedor das relações entre trabalho e capital. E, às vezes, por questões altamente válidas, pelo conteúdo humanista dos seus participantes, eles buscam caminhos que os apenas fazem exaurir seus esforços e estabelecer entre eles a falta de unicidade, estabelecer a ausência de um denominador comum, enquanto que os nossos inimigos, eles têm um ordenamento, um denominador comum, a avidez do lucro, uma série de coisas. Então, me causa espécie que entidades que conseguem ter a responsabilidade institucional, a representação institucional, não consigam mais ter a massa presente. Eu só quero para esclarecimento seu, e aqui tem petroleiros que puderam alcançar isso, e os petroleiros antigos sabem. Quando se fazia assembleia dentro dos petroleiros, não se fazia na frente dos prédios, era dentro das entidades. E olha, o pessoal ficava na rua porque não havia espaço mais lá dentro. Então, nós, dentro do nosso propósito, do nosso planejamento, nós vamos bater nas portas dos sindicatos e vamos nos ombrear e vamos nos juntar visando essa conquista de massa. Não temos princípios partidários, não temos princípios ideológicos, mas temos um princípio, a causa do Brasil. Perfeito. Estamos conversando com José Inácio da Conceição, grau 33, pedido aqui de uma questão de ordem. Por favor, Francisco Moreira. Pela ordem, eu queria ilustrar aqui, dar um depoimento que nesse segundo encontro, eu diria que o ponto alto foi exatamente que a maçonaria não só fez sentar com o mesmo propósito as duas tendências que nós temos hoje no movimento sindical, as duas centrais, né, as duas federações que estavam lá, o companheiro Hélio e o companheiro Emanuel Cancela, presidente e coordenador desse sindicato. E ambos fizeram uso da palavra. E são nossas interseções, que é a defesa do nosso petróleo, do petróleo brasileiro, não só da Petrobras, como daquilo que a Petrobras vive. Uma companhia de petróleo sem petróleo deixa de ser companhia de petróleo, quando a gente tiver nossas reservas. E era a véspera do novo leilão. Então, tanto Emanuel quanto o Hélio fizeram uso da palavra na tribuna e conclamaram para uma passeata que nós tivemos a seguir, passeata essa que teve o presente oficial da maçonaria, em que o nosso irmão Inácio fez uso da palavra, não só acompanhou toda
aquela nossa passeata que veio da Candelária até ali a Câmara dos Vereadores, e ele falou também oficialmente em nome da instituição. Como também poderia, e nós chegamos a falar isso, poderia ter feito uso da palavra e chamamos os nossos irmãos militares, que tem, não tem a mínima dúvida, essa comunhão com relação ao patriotismo que nós não botamos absolutamente. E são instituições permanentes que nós defendemos. A maçonaria preocupa-se também, e eu também como brasileiro, com o reaparelhamento das nossas Forças Armadas. As suas funções, sobretudo, de defender a fronteira, defender a Carta Magna. Soberania acima de tudo. Então, esse depoimento que eu queria dar, o Emanuel ficou muito feliz, e eu te confesso que me colocaram também como recepção a esses nossos companheiros de luta, e quando eles ali passaram pelas nossas portas, puseram os umbrais nos nossos portões, eu me diverti em lágrimas de emoção, porque a gente estava fazendo um grande encontro capaz de mudar realmente esse país rumo à brasilidade. Pois é, estamos falando sobre a maçonaria enquanto instituição. Já estamos com 1h15 de programa e eu acho muito pouco. Eu, por exemplo, ainda quero saber muito mais e tenho aqui uma proposta de que a gente possa fazer na próxima quinta-feira uma continuidade dessa mesa redonda, até para esclarecer aos leigos como eu assuntos que ainda nos traz curiosidade. Eu queria passar a palavra ao venerável mestre Valério Tito Gama. Por favor, Valério. É apenas para acrescentar que, para que as pessoas ouvintes fiquem cientes de que tudo isso que nós estamos fazendo, não fazemos às escondidas, e damos ciência a todos aqueles que deveriam tomar conhecimento desse movimento, a começar pelo próprio presidente da Petrobras, que conhece, sabe da existência desse nosso movimento, assim como todas as dignidades militares no Rio e em Brasília. Perfeito. Eu vou voltar aqui rapidinho a instigar o irmão, se me permite, carinhosamente, José Inácio. Quer dizer, vou pegar esse caldeirão todo que a gente já falou e vou transformar num único questionamento. Você falou da questão do crime que a maçonaria cometeu, a se omitir da parte política, operacional. E aí eu quero colocar, deixar bem claro que qual o caminho de retomar essa responsabilidade do maçom? Como a maçonaria pode estar saindo da loja e se envolvendo cada vez mais, como exemplo esse próprio movimento do petroleiro maçom? Isso já é uma demonstração desse caminho de dentro, esse caminho endógeno da maçonaria. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Há mecanismos que possam trazer de volta à maçonaria a responsabilidade também de chamar aos nossos governantes a sua real responsabilidade, de trazer o nacionalismo como ponto principal da questão política, Inácio? Ótima pergunta. Eu esclareço o seguinte. Desculpe. Nós temos um propósito, que é exatamente empreendermos uma luta que consiga erradicar esses inimigos em potencial. Eu disse, presta atenção, a palavra erradicar. Para isso precisamos de massa. E nós temos um serviço de inteligência. Nós não temos compromissos ideológicos, mas sabemos como usar a ideologia. Nós não podemos ser pragmáticos. Nós sabemos como usar pragmatismo. E a nível da ciência política, eu posso dizer que ninguém tem a arma, a potencialidade da maçonaria. E eu vou dar as razões consubstanciáveis. A primeira dela,
Não há espaço, lugar que não exista um maçom. Em todas as categorias que você for buscar neste país. No meio do gari, no eminente médico cirurgião, no alto magistrado, no pequeno funcionário, em todas as condições da sociabilidade nacional tem um maçom. E não há cidade em que não exista uma loja maçônica. Agora você vai entender que é uma questão de tempo da nossa vitória. O nosso serviço de inteligência sabe que nós podemos contar com a brasilidade das entidades representativas. Você poderá norteá-las com defeitos, com falta de habilidade, mas jamais em nenhuma das entidades nossas você não vai encontrar um denominador comum na defesa desse país. E é com base nessa convicção que nós vamos bater nas portas dessas entidades. E por ter consciência, o serviço de inteligência da maçonaria, que cabe às Forças Armadas a sustentação da nacionalidade, é que também vamos bater nas portas das Forças Armadas. E quando este movimento deixar o imbróglio, o emertismo da Petrobras e sair para dentro das lojas, já estará amadurecido o poder de ideias. Eu não tenho dúvida da nossa vitória. É uma questão de tempo. Porque nós vamos sair para as lojas e elas vão edificar as nossas ideias, porque elas já estão intrinsecamente comprometidas na sua natureza com esses propósitos. Eu vou fazer uma colocação aqui que só um indivíduo com a condição que eu tenho, que está à salvaguarda das imposições patronais, porque eu já sou um aposentado. Você há de convir que o nosso presidente não tem 1000 olhos. O presidente Gabriel não possui 1000 olhos, não tem 1000 braços, não pode estar em todos os lugares. Mas a atual conjuntura altamente lucrativa deste commodity, coisa 91 dólar, não permite mostrar a enfermidade corruptiva da Petrobras. Ela está existindo. E nós estamos atentos. Porque, como eu disse a você, é fácil me identificar. Mas quem é o cara que trabalha na contabilidade que é maçom? Quem é que está na financeira que é maçom? Quem é que está na área de auditoria que é maçom? Quem é que está na operação que é maçom? Está dando para entender? Nós vamos ser vencedores. Porque estamos com um propósito: a defesa inteligente da Petrobras. Deixa lá. É um tema extremamente emocionante, não só pela nossa responsabilidade de ver que o país precisa de brasileiros, antes de mais nada, mas eu me sinto na obrigação de dar continuidade a esse debate, a esse discurso, a essa luz que foi colocada aqui para os petroleiros. Afinal de contas, a nossa responsabilidade enquanto veículo livre e autônomo de comunicação desse sindicato
A Rádio Petroleira é a voz do Sindipetro RJ e, consequentemente, do petroleiro. A gente vai estar aqui atento para esses temas que não podem jamais sair da nossa pauta. Portanto, eu gostaria muito... Eu só pediria a você para que você tome consciência, nós já começamos a operacionalizar os nossos propósitos. Não nos permitiremos ficar na retórica. Perfeito. Você quer... Pois é, a gente está com um horário um pouco avançado e eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, que a gente possa estar desdobrando esse trabalho que nós fizemos hoje aqui, porque afinal de contas ainda tem muita coisa para ser dita. Eu, por exemplo, estou cheio de perguntas ainda, não tive tempo e gostaria de fazê-las numa próxima oportunidade. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de fraternamente agradecer a todos os irmãos aqui presentes, o José André, o André, ao José Maria de Souza, ao venerável mestre Valério Tito Gama, ao inspetor-geral da Ordem Maçônica do Rito Escocês, antigo e aceito, irmão José Inácio da Conceição, ao nosso querido irmão que está aqui ao lado também, com todo respeito, eu gostaria de agradecer profundamente pela contribuição que vocês deram a esse pedacinho de brasilidade que é a nossa rádio petroleira, a voz do Sindipetro RJ, sempre gritando e falando com a bandeira na mão da soberania nacional e da responsabilidade de ser brasileiro. Muito obrigado a todos. O microfone está aberto para considerações finais de vocês. Olha, Candal, nós agradecemos. Queria dizer que dentro dessa operacionalidade, muito em breve, nós estaremos batendo na porta do sindicato, porque nós desejamos capitalizar as massas e para isso nós precisamos dar importância ao sindicato. E uma das condições de dar importância ao sindicato é fazendo com que ele também tenha responsabilidade nessa operacionalidade. E nós sabemos que não vamos alcançar os nossos objetivos se ficarmos desassociados deles. Então é muito breve, nós vamos estar aqui de uma forma diferenciada, com preposições e um concitamento participativo do sindicato. Sabemos que vamos encontrar algumas dificuldades, mentalidades que por questões de luta, de conceitos, de formulações, talvez não conjuguem as mesmas ideias que as nossas. Sabemos dessa dificuldade, mas vamos tentar demonstrar para eles com exemplo, não apenas palavras, que está na hora da renúncia de alguns ideários em favor da causa maior, que é o Brasil. Perfeito. Nós conversamos com o inspetor-geral da Ordem Maçônica do Rito Escocês Antigo e Aceito, José Inácio da Conceição, a qual eu parabenizo por essa brilhante entrevista e eu parabenizo todos os participantes dessa mesa redonda, mas antes eu gostaria de encerrar com o nosso patrono, nosso irmão, nosso diretor desse Sindipetro RJ, Francisco Soriano, o nosso anfitrião, por favor. Obrigado, Candal. Eu quero também aqui enaltecer o seu trabalho da Companhia da Fátima, o nosso André também, não é isso, André? Que está ali, né? E dizer que esse tema jamais se esgota, que é a maçonaria é uma instituição permanente e poderíamos ter lembrado do Tiradentes, de Teoflotone, do
Monteiro Lobato, poderíamos fazer uma incursão também na Revolução Farroupilha republicana, que durou 10 anos de uma república ali antes do Império realmente ruir. Podemos falar do Teófilo Otoni, como já citei, Garibaldi, Bento Gonçalves, entre outros. Né? Então, esse tema não se esgota, como o próprio ser humano é um ser inacabado. Então, é um projeto infinito, que é a maçonaria. Então, é preciso que a gente replique isso daqui e também volta ao tema, como falou aqui o Candal, talvez numa próxima quinta-feira, ou nessa ou na outra, vai depender unicamente dos irmãos aqui marcarem o quanto for mais conveniente. Então, o sindicato está aqui não somente aberto, mas como vocês se sintam em casa, porque do mesmo jeito que a maçonaria é o sindicato dos pedreiros, o Sindipetro é o sindicato dos petroleiros do Rio de Janeiro. Então, obrigado, foi um privilégio esse encontro aqui, e nós sabemos o quanto foi elucidativo e não é para qualquer um que a instituição também se acha. Ela sabe da grandeza, do respeito, da luta tão gloriosa que é dos petroleiros. Esse sindicato aqui teve durante os momentos iniciais da chamada do golpe de 64, 42 dias sob intervenção. E em tempo eu queria lembrar que a maçonaria sempre trabalhou com outras forças. Por exemplo, que eu quero citar aqui, os Rosacruzes, né? Que é também uma instituição. Todas as instituições na Ligado tem também seu lado secreto. Né? Como é que é eleito o Papa? Por cardeais em sessões secretas. Então, eu acho que foi a maçonaria que ensinou o mundo a trabalhar na clandestinidade, e não tem uma só instituição que não tem umas pinceladas ali, que quando a gente entra na maçonaria, e foi através da maçonaria que eu valorizei os rituais da minha religião, eu sou católico, então a maçonaria, sobretudo, tolerância também religiosa. Então, fica aqui meus agradecimentos, vocês não imaginam quanto estão felizes dessas luzes que vocês vieram aqui aos nossos temas e à nossa luta, e nos indicar caminhos também, porque ninguém é dono da verdade. Perfeito. Eu só queria só complementar e dizer o seguinte, que toda grande caminhada começa com um primeiro passo. E eu espero que hoje esse primeiro passo tenha sido dado nessa nossa caminhada. Com certeza. Muito obrigado a todos pela participação nessa mesa redonda. Nós vamos ficando por aqui, mas com certeza, com fé em Deus, estaremos de volta na próxima quinta-feira, aqui nesta Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, soberania acima de tudo. Música, informação e prestação de serviços. Da